dizendo para ele: ei, você nasceu para ser sacerdote, só que eu te chamei para algo diferente na terra. Olha para o céu, Ezequiel. Quando Ezequiel ele olha para o céu, a Bíblia vai nos narrar que ele viu os céus se rasgando, e de lá do meio do céu rasgado ele vê uma bola de fogo girando. Quando ele diz: peraí, o que é isso? Ele começa a ouvir uma voz diferente, ele começa a ver um ser saindo de lá de dentro, e conforme ele andava, era uma cabraca, era rosto de boi, era rosto de... oh meu Deus! Sabe o que eu quero te dizer? Algo aqui agora, que acabou de descer para mim, no período em que você está esperando algo de receber de pai para filho, o meu Deus vai intervir e vai dizer: olha para o céu que eu vou abrir ele e vou te revelar algo. Oh, glória! Glória! Levanta sua mão, porque a primeira palavra eu vou liberar sobre a tua vida. Talvez alguém está na expectativa de nascer um novo sacerdote, só que o meu Deus tem meios de fazer tudo diferente, e ele vai dizer: sacerdote aqui não pode adorar, sacerdote aqui não pode sacrificar. Então olha para o céu. Quando você vê o céu aberto, eu vou falar com você. Levanta a mão lá em cima. Ele diz assim: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo, vou te levantar com uma voz. Levanta a mão para adorar. Vou te levantar com uma voz profética, aonde não pode ter sacerdote. Aleluia! Glória, vai para cá. A expectativa era de receber o manto sacerdotal. Só que meu Deus, ele disse: não, você tem qualidade, mas eu te vi como um profeta. A nação não necessita de sacerdote, porque o que tinha se corrompeu. Agora precisa de um profeta aqui para falar o que é necessário para falar. A Bíblia diz, é só para nós entender, a Bíblia diz que Ezequiel se levanta, ele começa a profetizar, e era cada profecia, era cada visão em profecia que ele entregava, que era difícil de entender. Um dia Ezequiel é convidado para ir no culto lá na Babilônia, onde os sacerdotes de Israel estavam ministrando, e eles diziam que eles estavam ministrando a Deus, só que na verdade eles estavam ministrando ao Deus Sol. Toda vez eles viravam, após o culto, eles viravam para a banda do norte, olhava para o sol e adorava ele. Um dia pela noite Deus fala com Ezequiel e diz: Ezequiel, eu tenho algo para te mostrar, Ezequiel. Dobra o teu joelho aí que agora eu vou falar com você, Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel começa a falar com Deus, quando de repente o Senhor arrebata os sentidos dele, e a Bíblia vai dizer que em espírito ele é levado dentro do templo. Em um dia normal está acontecendo o culto está pegando, o sacerdote está pregando, está sacrificando, e o Senhor fala assim: agora caminha no meio do templo. Se Ezequiel começa a caminhar no meio do templo, quando ele sobe para dentro do... ai meu Deus, quando ele sobe para cima do altar, o Senhor fala com ele: Ezequiel, olha além da parede. Ezequiel vai tirar o pano e ele vai ver um buraco. Quando ele entra para dentro do buraco, meu Deus do céu, ele vai ver o sacerdote se deitando com as filhas da Babilônia. Aí o Senhor fala com ele: meu Deus, o Senhor vai dizer para ele: Ezequiel, pode falar para essa nação rebelde que os dias dessa casa está contado, porque está subindo como furor para mim. E pode falar que no tempo determinado eu vou restaurar o altar que foi vendido. Passando, Espírito divino, aleluia. Passando, e Ezequiel continuava a profetizar. Só que o povo foi indo de mal a pior.
E o povo agora vai se encontrar em uma situação de calamidade. Olha para alguém que está do seu lado e diga: estado de calamidade. Não, diga com força: estado de calamidade. Por que estado de calamidade? Porque a Bíblia vai dizer agora eu começo a pregar. No livro de Ezequiel, capítulo de número 37, a Bíblia vai dizer que o Senhor pega Ezequiel com as suas mãos e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. A Bíblia vai agora nos dar a tipologia. O vale é Babilônia, o vale significa a Babilônia, e os ossos secos, como comparativo, é Israel. Interessante isso, não é? E ele vai dizer que ele começa a caminhar ao redor do vale, pastor Abete, e ele vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Ele não diz que os ossos estavam secos, não. Ao igual a epígrafe do texto, ele vai dizer: Senhor, o vale está cheio de ossos sequíssimos. É interessante isso, porque o Senhor agora fala com o profeta e vai dizer: o povo aí está sequíssimo, o povo está sequíssimo. Por quê? Agora nós vamos entender isso. Primeiro, o povo estava na Babilônia, e as regalias que o povo tinha em Israel, eles não tinham lá. Olha aí, o povo perdeu a oportunidade de prestar adoração para Deus. E sabe o que acontece quando a gente perde a oportunidade de prestar culto, de prestar nossa adoração a Deus? A gente vai ficando seco, porque primeiro, a gente não está no lugar de origem. Segundo, a gente está distante, a gente está no vale. A Bíblia diz que ele começa a caminhar, e agora o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel, e ele vai dizer: Ezequiel, poderão viver? Peraí, pergunta difícil. Poderão viver esses ossos? Posso pregar? Posso ser profeta na sua vida? Só uma pausa aqui, porque desceu uma revelação. Quando Deus desce no Éden, e ele agora vai perguntar para Adão, e vai dizer: Adão, cadê você? E Adão vai ficar escondido. Não é que Deus não sabia onde Adão estava, é que Adão havia esquecido o lugar aonde Deus tinha colocado ele. Eu vim aqui para te dizer algo. O Senhor está te fazendo uma pergunta: aonde você está? O Senhor veio aqui só para te lembrar o lugar onde você está, porque se você lembrar o lugar onde você está, se prepara até o final dessa mensagem. Vai haver ressuscitação da tua vida, do teu ministério, da tua vai. Aleluia. Bíblia Sagrada, Bíblia diz que o Senhor conota para Ezequiel o estado em que Israel está vivendo. E eu entendo que Israel, ele sofre 3 tipos de morte. Alguém pode repetir comigo? 3 tipos de morte? Agora você repete para o seu irmão que está do seu lado. O tema da mensagem é 3 tipos de morte e apenas uma ressurreição. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. O Senhor mostra para Ezequiel agora que o povo de Israel está morto. E qual é a morte? Jefe, que Israel sofre a primeira morte, que Israel sofre a morte moral. Porque a morte moral, Israel sempre teve um nome, Israel sempre teve uma identidade. Israel tinha território, e o território onde eles viviam era respeitado. Todos os inimigos de Israel olhavam para ele e respeitavam, temia, Jefferson. Só que agora, todo mundo que ouve falar de Israel
a sua zomba. E o Senhor vê a primeira necessidade de ressuscitar a moral de Israel. Quem é que não lembra de Jacó? Jacó sai da casa de seu pai, sendo xingado, sendo humilhado, sendo chamado de enganador, sendo chamado de usurpador, até que um dia ele vai até o val de Jaboque e ele vai ter um encontro com o maior. Quando ele entra dentro do val de Jaboque, ele vai ver um varão e ele vai dizer para Jacó, dizendo assim: ei, fica aí, porque eu já estou indo embora, porque a alva já está subindo. Jacó foi com o sentido de que lá, para ele receber uma mudança na vida dele. Quando ele fala para ele assim: eu vou subir porque a alva, eu vou embora porque a alva já está subindo, ele diz: não, peraí, você só vai embora quando você me abençoar. Você só vai embora quando você me abençoar. A Bíblia diz que eles começam a lutar, a brigar, até que o anjo fere a coxa, a destra da coxa de Jacó. Aí o anjo vai olhar para ele e vai dizer: ei, como você se chama? Ele vai dizer: Jacó, suplantador, enganador. E aí ele vai olhar para ele, Bruna, aí ele vai olhar para ele e vai dizer: o teu nome não é mais Jacó, o teu nome é Israel, porque lutaste com eles. Eu só entendo saber que eu sou eterno. Ele vai olhar sua mão direita lá em cima.